Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossani. Vamos fazer uma aula sobre diagrama de fases e pressão de vapor, tentando abordar todos os temas possíveis que tem dessa matéria e garantindo várias questões para você do vestibular. Então, o diagrama de fases, para quem nunca viu, geralmente ele é um gráfico que vai ter um formato de uma bundinha. Repara, eu sei que não é legal muito falar em bundinha não, né? Mas isso aqui é muito didático, tá? Se tu pensar que uma nádega aqui, né, um glúteo é sólido, um glúteo aqui vai ser líquido, e aqui a gente tem um peidinho, né? Então imagina a formação de gases aqui, formando, né, o estado gasoso aqui, vapor e gás. Então tenta imaginar, caso não apareça, né? Geralmente o vestibular não coloca escrito isso, toda vez que eu tiver um gráfico de pressão, não importa qual for a unidade, né, atm, milímetros de mercúrio, e temperatura, também não importando qual que vai ser a unidade, vai sempre aparecer um gráfico desses. Por exemplo, esse cara aqui é o gráfico da água. Então a água ela tem um formato exatamente nesse sentido aqui, tá? Dependendo qual for a substância, pode mudar uma dessas curvas aqui, tá? Mas cada substância tem a sua bundinha, tem o seu gráfico, o seu diagrama de fases específico. O que significa esse diagrama aqui, né? Vamos imaginar que a gente tem um ponto A que vai estar exatamente nessa pressão aqui, tá? E vai estar nessa temperatura aqui. E a junção dessa temperatura e pressão específicas formou o ponto A. Nesse ponto A, a água ela vai se encontrar no estado sólido, enquanto que se eu tiver numa pressão um pouquinho mais elevada aqui, né? E tiver numa temperatura bem mais elevada, eu vou ter água no estado físico líquido. Então, todos os pontinhos, né, definidos pela pressão e temperatura característicos, né, que caírem nessa região, a água se encontra no estado físico líquido. Se aparecer um ponto nessa região aqui, né, que é do gasoso, é melhor você falar gasoso, porque o gasoso ele se divide em vapor e gás. E a divisão de vapor e gás do estado gasoso está no ponto crítico, que é o ponto mais à extrema direita nesse gráfico do diagrama de fases. No caso da água, a temperatura é 374 graus Celsius. Então, como geralmente a gente não está nessa temperatura aqui, né, no cotidiano, digamos assim, aquecendo a água, a gente está geralmente com a água no estado vapor. Dificilmente vamos ter água no estado gás, mas em temperaturas maiores é possível gás-água, né? Por mais estranho que pareça. Porém, se esse ponto cair exatamente na linha que faz a divisão entre o sólido e o gasoso, a substância encontra-se nos dois estados, sólido mais gasoso. Se o ponto, né, cair exatamente nessa linha que divide sólido e líquido, a substância vai estar nos dois estados, sólido e líquido, tá? Digamos que aqui seja durante a mudança de estado, né? Tá passando de sólido para líquido. Então, exatamente nesse ponto, ela vai estar os dois estados, sólido e líquido. Então, nessa temperatura característica aqui, né? E nessa pressão característica aqui. E nessa temperatura aqui também, né? Ela vai estar exatamente nos dois estados. A mesma coisa acontece se eu tiver um ponto nessa linha que divide líquido e gasoso. Eu vou ter no ponto F aqui líquido mais gasoso. E ainda, para encerrar a análise desse gráfico aqui, né, que é a análise inicial, a gente tem o ponto triplo. O ponto triplo da água, ele ocorre a 0,01 graus Celsius, né? Esse número aqui, na verdade, ele é arredondado para 0,01. E na pressão de 0,006, também arredondado, 0,06 atm e 0,01 graus Celsius. Aí eu tenho o ponto triplo da água, que é exatamente nessa pressão e nessa temperatura em que a água encontra-se no estado sólido, líquido e gasoso. Bom, agora que a gente tem essa análise do gráfico, né, nós vamos envolver a mudança de estado físico, caso você nunca tenha visto mudança de estado físico, eu coloco aqui rapidinho, né,
Alguns conceitos, por exemplo, a mudança de sólido para líquido, é legal tu saber que é fusão, de líquido para gasoso, vaporização, porque primeiro vira vapor e depois gás, né, como a gente aprendeu ali, que em temperatura só muito alta vai ser gás, então por isso que a gente chama de vaporização, né, que vai ser primeiro a transformação para o vapor. O contrário que é condensação, de gasoso para líquido e de líquido para sólido, solidificação. De gasoso para líquido também pode ser liquefação, mas a gente já comenta sobre isso. E quando eu tenho a transformação de sólido para gasoso e vice-versa, o nome da transformação é sublimação. Então, se a gente analisar no gráfico, né, pegando aqui o nosso gráfico da água, aqui tem os valores mais precisos, né, que a gente falou em valor arredondado. A temperatura do ponto triplo da água é 0,0098 graus Celsius e a pressão em milímetros de mercúrio, né, dá 4,579. Se você dividir isso aqui por 760, que é um ATM, dá aquele 0,006, né? Mas olha só, imagina que a gente está aqui em um ATM, que é o que geralmente acontece, né? A gente está ao nível do mar. Se tu estiver em Floripa também, aonde eu estou, ou se tu estiver em Porto Alegre, é ao nível do mar. Então a gente está em 760 milímetros de mercúrio, um ATM. Então, o que a gente espera que a água sofra, né? Fusão. Essa passagem de sólido para líquido a gente chama de fusão, né? O derretimento. E a gente também espera que ela sofra vaporização, de líquido para gasoso. Ah, mas ela também pode ocorrer ao contrário? Sim. Se você diminuir a temperatura, né? Repara que só está mexendo na temperatura aqui, né? Aumentando a temperatura, mantendo a pressão constante, que é onde é que a gente vive, né? É difícil mudar a nossa pressão. A não ser que tu subir uma montanha, alguma coisa assim, né? Então, quando voltar do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de condensação, por diminuição de temperatura. E também chama de solidificação ou congelamento, congelação, quando passar de líquido para sólido. Agora repara que isso ocorre acima do ponto triplo, né? A água, por exemplo, ela sofre sublimação? Sofre, mas ela tem que estar numa pressão muito baixa, né? Tendendo a uma pressão igual a zero. Então, se eu tiver numa pressão igual a zero, a água sólida pode passar direto para a água gasosa, então vai ser sublimação. Quem define isso é basicamente o ponto triplo, porque o estado líquido ele só vai ter acima do ponto triplo, né? Abaixo não vai ter o líquido. Então, para sofrer sublimação, a pressão atmosférica, que é a pressão de onde a gente vai fazer experiência, ela tem que estar abaixo do ponto triplo. Bom, agora deixa eu voltar para um detalhezinho, né, que eu falei antes, que a passagem de gasoso para líquido a gente pode chamar de liquefação. Só que qual é a diferença? A diferença é que o vapor liquefaz, então abaixa essa temperatura, e o gás não liquefaz. A liquefação ocorre por aumento de pressão, diferentemente da condensação, que é por diminuição de temperatura. Então, se eu aumentar a pressão, eu consigo transformar vapor em líquido. Porém, se eu aumentar a pressão do gás água, que está acima de 374, repara que não tem o líquido aqui em cima, né? Então a gente não consegue fazer a liquefação do gás. E essa é a principal diferença, né? Que o gás não liquefaz e o vapor liquefaz. Combinado? Bom, com isso nós vamos analisar umas questões, né? Tem umas questões que eu peguei antigas, assim, para deixar os exercícios mais recentes para você fazer. E são questões que valem muito a pena. Então, olha só, em 2011, tá, a URGS lançou essa questão aqui, ó. Viagens espaciais é cruciais para os mantimentos sejam leves e ocupem pouco espaço. Nessas situações, os alimentos são preparados por liofilização e precisam antes do consumo ser reidratados e reaquecidos. Aí no processo, bom, como ele vai querer o processo de liofilização acima descrito pode ser representado nesse diagrama pela sequência das etapas. Então, tu tem que associar o processo que eu vou ler a partir de agora com as flechinhas aqui que estão no diagrama. Então, o que eles não te dão, né, geralmente? Eles não te dão, às vezes, nem o gráfico, tá? E quando eles dão o gráfico, eles não vão dizer que essa aqui é a parte sólida, né? Que essa é a parte líquida e essa aqui é a parte gasosa. Então, você teria que imaginar a bundinha, né? Ó,
sólido, líquido, e aqui o peidinho, né, que vai estar gasoso, tudo bem? Então, vamos lá. No processo de liofilização, a temperatura da amostra é reduzida abaixo de zero, de modo que toda a água presente congele. Bom, geralmente no alimento, a água está no estado líquido, né? E se a gente congela, a gente quer passar de líquido para sólido. Então, essa é a flecha 2. Beleza? Na sequência, a pressão é reduzida até abaixo da pressão do ponto triplo. Então, para reduzir a pressão, eu tenho que ir para baixo, né? E se eu vou ter que ir para baixo, tem que ser qual? Tem que ser a 3. Inclusive abaixo do ponto triplo. O ponto triplo está aqui. Então, ela vai reduzir a pressão até abaixo aqui. Então, vou ficar com a setinha 3. E, finalmente, o alimento é lentamente aquecido até uma temperatura acima do ponto de congelamento, de modo que a água sublime lentamente. Bom, se a água vai sublimar lentamente, quer dizer que vai ser a seta 4, né? Vai passar de sólido para gasoso. Então, a sequência aqui, se tu soubesse apenas a primeira, né, que é a 2, tu já mataria a questão, né? Mas se soubesse apenas também o sublime, que é o 4, também já mataria a questão. Então, resposta aí, letra B, de barbadinha, né? Essa aí foi fácil. Ó, e deixa eu pegar uma outra muito antiga, que é uma que eles não deram nenhum gráfico. Eles falaram assim, ó, o CO2 sólido é denominado gelo seco por sublimar sob pressão atmosférica, dando origem ao CO2 gasoso. A sublimação ocorre, por quê? Então, porque a sublimação ocorre mesmo, né? O que tinha no gráfico para ocorrer a sublimação? Então, eu vou botar o gráfico aqui, mas seria legal você ter essa ideia tipo de cabeça, né? Porque se eu sei que o gráfico, né, ele é de pressão, ó, e temperatura. E eu sei que tem uma bundinha, né? E eu sei que essa parte aqui da bundinha é a parte líquida, que está acima do ponto triplo. Então, para ele sublimar, não pode envolver o líquido, né? Então, essa pressão atmosférica que ele está falando aqui tem que ser abaixo, né, da pressão do ponto triplo. Então, a pressão correspondente ao ponto triplo, essa aqui, né, é superior à pressão de 1 atm. Daí por isso que o CO2 sublima. Mas se quiser eu posso mostrar o gráfico aqui, né? Esse é o gráfico do CO2. Ele está em espanhol, mas se tiver em português, espanhol ou inglês não muda, né? Porque a ciência é a mesma, né? Então, a pressão, ó, do ponto triplo aqui é 5,1. E a pressão atmosférica aqui é 1. Então, se a pressão atmosférica, esse 1, tivesse aqui em cima, por exemplo, tá? Se ele tivesse aqui em cima, ele ia sofrer fusão e depois vaporização, porque existe o líquido acima desse ponto. Mas como ele está aqui embaixo, ele vai passar de sólido direto para o gasoso, que é a sublimação. Por isso que a gente pode dizer que a pressão do ponto triplo, que no caso o CO2 é 5,11, ela é superior à pressão de uma atmosfera e por isso que o CO2 sublima, tá? O resto aqui são falácias, né? Tipo, o líquido é instável. Não, depende, né? Ó, se tiver nessa pressão aqui, e tiver nessa temperatura que os pontinhos fiquem aqui dentro dessa zona, então isso aqui é líquido e estável. Então depende do aonde está falando, né? O CO2 é um gás de difícil liquefação. Todo gás, né? O gás ele não liquefaz, tem que transformar para vapor para depois ele virar líquido, né? Então não tem sentido, né? Por liquefação, né? É vapor que liquefaz, né? Então gás nem tem como. E a pressão de vapor de CO2 sólido, a pressão de vapor, a gente já vai comentar no próximo slide. Então, a pressão de vapor vão ser essas linhas aqui, mas eu já comento. Então, tem pressão de vapor sólido, é inferior a uma atmosfera. Não, ela tem que ser igual para poder acontecer, né? A sublimação. E as forças de Van der Waals entre as moléculas de CO2 são pouco intensas. Mas mas não justifica, né? Não explica o porquê. Por exemplo, a gasolina, ela também só tem forças de Van der Waals, que são pouco intensas, só que a gasolina existe o líquido. Então tem que olhar o diagrama de fases, na verdade. Beleza?
E agora vamos para a parte que geralmente a galera quer saber muito, que é pressão de vapor. E eu vou começar contando para vocês, caso você nunca tenha visto isso, né? Que a pressão de vapor é simplesmente entender que tem um vapor em cima de um líquido. Toda vez que eu tiver um líquido, vai ter um vaporzinho em cima. Esse vapor são moléculas no estado gasoso, né? Que estão em temperatura abaixo da temperatura crítica. Então a gente chama de vapor. Esse vapor, se o sistema estiver aberto, ele vai embora e simplesmente o líquido evapora. Então a evaporação pode ocorrer em qualquer temperatura, né? No caso da água, a ebulição ocorre só a 100 e eu já te mostro por que isso ocorre. Porém, se eu tiver temperatura menor do que 100, o vapor simplesmente vai embora. Se o meu recipiente tiver fechado, ele não vai embora, ele fica preso e chega um momento que ele entra em equilíbrio. Esse equilíbrio quer dizer um equilíbrio entre a fase gasosa e entre a fase líquida da mesma substância, tá? Então, por exemplo, acetona, tem umas que tem cheiro, né? Se você abrir um vidrinho de acetona, você vai sentir o cheiro da acetona porque tem vapor ali de acetona. Sobre um vidro de álcool, tu vai sentir o cheiro do álcool porque tem vapor do álcool. Tu não consegue cheirar o líquido, né? O líquido não vem até teu nariz. Quem vem até teu nariz é o vapor. E esse vapor, quando ele está fechado, ele entra em equilíbrio com a fase líquida. Esse é um equilíbrio que chama de equilíbrio dinâmico, tá? Então, em sistema fechado, a gente vai olhar e vai pensar macroscopicamente. Quer dizer, o que a gente consegue ver a olho nu. A gente vai pensar que a evaporação parou. Porém, microscopicamente existe um equilíbrio dinâmico, a evaporação não para. O único detalhe que acontece é que cada molécula de água líquida que passa por estado do vapor, quer dizer, cada molécula de água líquida que evapora, uma molécula de água vapor condensa. Em outras palavras, uma molécula de água vapor passa por estado líquido. Então, se três moléculas, repare que as flechinhas não são iguais, né? Se três moléculas aqui estão passando de líquido para gasoso, três moléculas do estado gasoso estão passando para líquido. Então a evaporação e a condensação continuam. Isso vai continuar até o infinito. Porém, o número de moléculas, né, no estado vapor aqui fica constante. Então, por isso, na fase líquida também não muda mais. Por isso que dá a sensação que a evaporação parou. Isso é legal a gente entender, tá? Então, se a gente aumentar a temperatura, o número de moléculas no estado do vapor vai aumentando também. Agora, se eu te perguntar como é que a gente pode calcular e provar isso, né? Que o número de moléculas de vapor está aumentando. Como é que eu calculo, como é que eu conto essas moléculas, uma vez que elas não são visíveis? Ó, pensa comigo. Se eu tenho o volume do recipiente e eu tenho a temperatura, eu posso aplicar PV igual a nRT. Porque se eu tenho o volume, o R é uma constante, né, que é 0,082, e eu tenho a temperatura, eu posso achar o número de moléculas, né? Como? Se eu souber a pressão. Então, eu vou calcular a pressão desse recipiente. E isso fica diretamente relacionado, tá? A gente nem chega a calcular muito pressão, não. A gente só fica falando, ó, quanto maior a pressão de vapor, maior o número de moléculas de vapor. O que é a pressão quimicamente falando, né? A pressão quimicamente é o número de colisões dessas moléculas na parede do recipiente. Então, quanto mais moléculas de vapor, maior o número de colisões na parede do recipiente. Tanto que a gente vai trabalhar com esse gráfico aqui, que é um gráfico muito clássico, que fala de pressão versus temperatura. Essa curva que aparece aqui é justamente a curva da pressão de vapor. Beleza? Bom, agora vamos para uma parte mais do cotidiano, que a gente tem a pressão máxima de vapor, né? Então, quando a gente atinge o equilíbrio, que é aquele número de moléculas, né, que condensa é igual o que evapora, a gente atingiu a pressão máxima de vapor ali. Por quê? Porque eu não consigo mais colocar moléculas no estado vapor, atingi o máximo. Porque se eu evaporar uma molécula, criar mais uma molécula no estado vapor, outra do estado do vapor vai cair e vai se transformar em líquido, tá? Atingir o máximo. Então, a gente tem tabelado isso já há anos, né? Há décadas, que a gente sabe exatamente
em qual temperatura quanto de moléculas tem, né? Ou qual é a pressão máxima de vapor que existe em relação a isso. Bom, no momento, né, que a gente tem isso, ó, imagina, eu tenho pressão atmosférica aqui, né, de 9,2 milímetros de mercúrio, isso é a 10 graus Celsius. Tem pressão de 17,5, 20 graus Celsius. Claro, conforme eu estou aumentando a temperatura, eu também estou aumentando a pressão máxima de vapor que eu tenho. Agora, olha só, existe um dado que é sempre falado por meteorologistas, né, para indicar a quantidade de vapor de água presente no ar, que é chamada umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? É exatamente a quantidade máxima que eu tenho de vapor de água correspondente a 100%. Então, se eu tiver, por exemplo, tá? Ó, a 10 graus Celsius, eu tiver a pressão máxima de vapor que é 9,2 milímetros de mercúrio e 100% de umidade relativa do ar nessa temperatura. Se um dado, por exemplo, for de 4,6 milímetros de mercúrio, qual que é a umidade relativa do ar? Aí tu faz uma regra de 3 e calcula a umidade relativa, 50% de umidade relativa. Quer dizer, existe uma certa quantidade de moléculas de água no estado vapor dissolvidas no ar. Quanto? 50% que poderia ter. A pergunta é, tá, e se bateu 100%? Aí não tem mais. Nunca vai ter 101%, tá? Porque esse 1% que tiver a mais, essa molécula que está a mais, ela vai bater na parede do recipiente e vai condensar na hora. Então, simplesmente, sabe quando as paredes lá do seu quarto começam a suar? Porque está com uma umidade relativa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é mais normal disso acontecer. Porque a umidade é muito grande que às vezes bate o 100%. E aí as paredes, o chão, começa simplesmente a brotar água. Na verdade, não é que brotou água, é que não cabe mais água no ar. Já atingiu 100%. E aí, quando atingiu 100%, ela começa a escorrer pela parede de onde você estiver, né? Da sala, do colégio, do que for. Beleza? Ó, eu vou fazer uma questão da UX aqui, que a UX, ela, por exemplo, deu uma história aqui, tentou explicar o que é a umidade relativa, e a gente vai usar o que a gente sabe, né? Então, vamos para a questão, né? Aqui no comando fala assim, o local onde a temperatura encontra-se a 20 graus Celsius, a pressão parcial de vapor d'água é igual a 10,5 milímetros de mercúrio, terá uma UR, deixa eu ver o que é UR, a umidade relativa, em termos percentuais igual. Ó, o que eu sei a 20 graus Celsius? Ó, não vou precisar ler o texto realmente. A 20 graus Celsius eu tenho uma pressão máxima de vapor de 17,5 milímetros de mercúrio. Então, essa é o meu 100% de umidade relativa. Então, esse é o meu 100% de umidade relativa do ar. Como ele está me dando aqui 10,5, esse 10,5 milímetros de mercúrio corresponde a X. Esse X, nós vamos fazer uma regra de 3 e vamos descobrir que é 60% resposta à letra B. Beleza? Entendeu um pouquinho de umidade relativa também? Bom, agora vamos para o gráfico, né? Que a gente vai descobrir várias coisas a partir desse gráfico. Essa aqui a gente já sabe que é a nossa curva de pressão de vapor. E eu só queria te contar que esse gráfico aqui ele é um pedaço de um outro gráfico que é o diagrama de fases. E, literalmente, tá? Eu literalmente tirei esse gráfico daqui. Inclusive tá com um ponto ali B e N para te provar que é o mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma. Então, quando aparece esse gráfico só tem uma linha dessas, o que eu gostaria muito que você pensasse? Que ele é simplesmente um gráfico de pressão de vapor, tá? Que não tem a menor diferença, tá? Então, por exemplo, ó, se aqui tiver a fase líquida que a gente aprendeu, né? E aqui é a fase gasosa, no diagrama de fases, eu gostaria muito que você lembrasse disso, que esse gráfico aqui, ele é um pedacinho do diagrama de fases. E é sempre esse pedacinho, que ele vai ser o líquido e aqui vai ser o gasoso. Então, quando eu passar aqui, ó, de líquido, tá? Para gasoso,
exatamente nessa temperatura de líquido para gasoso, eu vou ter aqui minha temperatura de ebulição, que ocorre numa temperatura constante, né? No caso da água, 100 graus Celsius. Então, sempre que aparecer uma curva só, é simplesmente líquido e gasoso, e aí não tem muita história não, tá? Agora deixa eu te mostrar a aplicação prática disso, tá? Imagina que a gente está em Florianópolis ou a gente está em Santos. Porto Alegre também, que a pressão é 1 atm. Por que a pressão atm? Porque é o nível do mar. Como é o nível do mar, a gente vive nessa linha azul aqui, tá? De pressão igual a 1 atm, ó. A gente vive nessa linha. Então eu sei que toda essa parte aqui é uma parte líquida. E quando a gente está aumentando a temperatura, olha só, a gente está aumentando a temperatura vindo para cá, né? Aumenta a temperatura, vai chegar um momento que a gente vai passar para a fase gasosa. Então, nessa passagem aqui, ó, de líquido para gasoso, a gente tem a temperatura de ebulição da água, né? Que a gente está falando da água, que é 100 graus Celsius. Tá, e São Paulo? São Paulo, Curitiba, ó, Caxias, por exemplo, a gente tem uma altitude muito maior do que ao nível do mar. Então, São Paulo, por exemplo, que é 750 metros de altitude, é 0,8. Curitiba, que é 1 quilômetro, por exemplo, vai ser uma pressão atmosférica um pouquinho menor, porque essa coluna de ar aqui, ela é menor. Então, a pressão atmosférica é menor. Se a gente colocar a pressão atmosférica no gráfico é o 0,8, a gente vai estar vivendo num outro patamar de pressão. Então, quando a gente vive nessa linha azul aqui, repara que o líquido ele vai passar para o estado gasoso numa outra temperatura que não é 100 graus Celsius, tá? Ele passou aqui. Então, essa temperatura aqui, no gráfico, corresponde a 95 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição da água em São Paulo não é 100, nem nunca foi. É 95 graus Celsius. Combinado? Agora imagina que a gente está no Mar Morto, tá? O Mar Morto ele tem uma depressão absoluta. O que quer dizer isso? Ele está abaixo do nível do mar. Então, por isso que ele tem esse sinal de menos aqui, tá? Menos 427. Eu só coloquei aqui que esse dado é de 2014. Por quê? Porque ele vai baixando cada vez mais, né? Eu acho que no ano de 2000 ele estava em volta de menos 400 metros de altitude, porque tanto Israel como os árabes estão tirando água do mar para usar em grandes indústrias, né? Que produzem potássio. Então, essa, desde quando eu conheço, me conheço por gente, eu já vi o Mar Morto abaixar, né? Baixar o nível aqui mais de 21 metros. Então imagina que tu está num mar e esse mar baixou 21 metros, né? Esse é o Mar Morto. Então a pressão atmosférica chega a 1,2 atm, devido a essa coluna aqui de ar que é maior. Como essa coluna de ar é maior, que é 1,2 atm, no gráfico isso corresponde a essa linha aqui, né? E se tu aumentar a temperatura numa pressão atmosférica maior, repara que o ponto de ebulição também muda, vai a 105 graus Celsius. Beleza? Então, o que a gente pode tirar de conclusão sobre isso, tá? Primeiro, a água entra em ebulição quando a pressão de vapor, lembrando que a pressão de vapor é essa linha aqui, né? Essa aqui é a pressão de vapor da água. Então, a linha de pressão de vapor se equipara à pressão atmosférica. Sim. Então, a água entra em ebulição quando a pressão de vapor equipara à pressão atmosférica. Por isso que o ponto de ebulição dela muda. Eu posso falar que o ponto de ebulição é quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Então, ele vai mudando conforme a cidade que você vai estar. E esse dado que é importante, tá? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Portanto, menor o ponto de ebulição. Isso o vestibular adora, tá? Isso o vestibular faz questão de te cobrar. Beleza? Ó, agora vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho Mar Morto, Santos e São Paulo. Tu vai imaginar que a gente tem 3 panelas.
E nessas panelas a gente coloca a mesma quantidade de água e de batata dentro. E ela vai ser colocada as três, tá? Vão ser colocadas no fogão com o mesmo tipo de aquecimento. Então a gente está fornecendo calor de forma igual. Só que uma panela está no Mar Morto, uma está em Santos e uma em São Paulo. A pergunta é: qual panela cozinha as batatas mais rápido? E a resposta vai ser isso aí, Mar Morto. Por que no Mar Morto? Porque a temperatura da água líquida, tá? Tentei representar a água líquida assim, tá? Isso aqui é um L minúsculo. A temperatura da água líquida chega a 105 graus Celsius. E por isso que ela vai cozinhar mais rápido os alimentos. Já a temperatura da água líquida em São Paulo chega no máximo a 95 graus Celsius. E por isso que vai cozinhar mais devagar. Então cozinha mais devagar, porque São Paulo a comida é um pouquinho mais demorada, né? A não ser, olha só, imagina se você trouxesse essa tecnologia, inventasse uma tecnologia de trazer a pressão atmosférica do Mar Morto para a nossa cozinha. Já tem. Inclusive, já tem um aparelho que consegue chegar a 1,4 atm em uma temperatura de 110 graus Celsius. O nome desse aparelho é panela de pressão. A panela de pressão, ela é, claro, eu estou somando aqui a pressão atmosférica normal, então imagine que a gente está aqui em Floripa, Porto Alegre, Santos, que é o nível do mar, e tem uma válvula ali de 0,4. Então quando a gente soma, né, a pressão atmosférica mais a pressão da válvula, dá a pressão atmosférica de 1,4. Então, como a pressão atmosférica aqui é 1,4, essa temperatura da água líquida ela chega a 110 graus Celsius. Ah, então eu vou continuar aquecendo, né? Para aumentar mais ainda. Aí não acontece. Porque a panela tem um limite, né? E quando chega em 1,4, maior que 1,4, 1,41, essa válvula sobe e aí o vapor começa a sair. Então a temperatura máxima que vai ter aqui é 110 e a pressão máxima que tu tem é 1,4. Se for um pouquinho maior, a válvula sobe. Se for um pouquinho menor, a válvula não sobe. Tranquilo? Agora, olha só que inteligente essa questão do Enem, que vai perguntar exatamente isso, tá? Ó, as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Resumiu tudo que eu falei, né? Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciar a saída de vapores. Então, a gente sabe que a panela de pressão, ela tem a pressão atmosférica, mas a pressão da válvula, né? E a gente sabe que isso faz com que aumente a temperatura de ebulição. Então, eu vou escrever aqui que é 110 graus Celsius. E a pressão máxima que tu vai ter aqui é de 1,4 atm. Dá para aumentar mais ainda se eu deixar aquecendo? Não, porque quando chega em 1,41, né, simplesmente o vapor sai. Se eu tiver menos do que isso, o vapor não sai. Então, ele está dizendo aqui que quando inicia a saída dos vapores, eu já atingi o máximo possível. Eu já atingi a temperatura máxima, já atingi a pressão máxima, então não tem mais sentido continuar com fogo alto, né? Por isso que a gente faz o quê? Abaixa a intensidade do fogo. Mas é porque, ó, assim evita o aumento da pressão? Não, a pressão já está no máximo, né? Dilatação da panela? Não, a gente espera que a panela não dilate, né? Pelo amor de Deus. Perda da qualidade nutritiva do alimento? Não, a pressão e a temperatura já está no máximo. Se tu diminuir o calor, não vai reduzir isso aqui porque já atingiu o máximo, então está fornecendo calor. Deformação da borracha? Não, esse tipo de coisa que a gente espera que não aconteça com uma panela boa, né? Dilatação e deformação da borracha. E consumo de gás necessário? Sim, porque se eu abaixar o fogo, né? Eu vou consumir menos gás e ela vai continuar na pressão máxima e temperatura máxima e vai continuar saindo os vaporzinhos. Então, é o consumo de gás necessário. Resposta letra E. E para encerrar a nossa aula, vamos fazer uma questão da UFSC agora de 2024. Essa prova ocorreu há um mês atrás, mais ou menos. E diz assim: a curva abaixo
representa a variação da pressão de vapor d'água com a temperatura. Então, sobre o assunto, é correto afirmar que, olha só, 0,1. Em um recipiente fechado preenchido parcialmente com água a 20 graus Celsius, haverá mais moléculas de água na fase gasosa que a 50. Nem vou olhar o gráfico, né, cara? Se eu tiver numa temperatura mais elevada, é que eu tenho mais moléculas. Não é a 20 graus Celsius. Mas poderia olhar aqui, pô, a 20 eu tenho uma pressão tal. A 50 eu tenho uma pressão maior. Se a 50 a pressão é maior, tem mais moléculas a 50, não a 20, né? Então, essa aqui está errada. E a pressão atmosférica no alto de uma montanha será inferior à pressão atmosférica na sua base? Sim. A pressão em São Paulo, né, por exemplo, ou em Curitiba, ou em Caxias, é inferior à pressão em Santos e por aí vai. O que significa que a água entrará em ebulição em temperatura menor na base? Não. Ela vai entrar em temperatura maior na base, né? Porque na base a pressão é 760, né? Então, 760, a temperatura de ebulição é 100. Se eu estiver no alto de uma montanha, né? Se for, por exemplo, lá a uma pressão de 600 milímetros de mercúrio, né? Thor é milímetros de mercúrio, tá? Literalmente. Então, se eu tiver a 600 milímetros de mercúrio, o ponto de ebulição vai ser menor, né? Ó, ponto de ebulição menor. Então, no alto é menor, na base é maior, por isso está errado aqui. E sob uma mesma temperatura, a pressão de vapor d'água pura é idêntica à pressão de vapor d'água do mar. Isso é propriedades coligativas e já tem um dos vídeos aqui, que é um dos vídeos mais assistidos do canal, que explica exatamente isso, que a pressão de vapor diminui quando se coloca sal na água, tá? Então procura por esse vídeo, mas vai ser fácil de achar, é só procurar pelos mais vistos do canal. Propriedades coligativas, tá? Então, propriedades coligativas estuda a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor quando tu põe sal na água. Então não tem como ser a mesma, não tem como ser idêntica. E 0,8, ao ferver a água em uma panela, ao aumento do grau de organização das moléculas de água na fase líquida com aumento da temperatura. Nunca se aumentar a temperatura, as moléculas se agitam mais, se desorganizam e vai ocorrer o desprendimento, né, para virar vapor. Então não pode ter aumento de organização, isso é impossível. E 16, a água entra em ebulição quando sua pressão de vapor se equipara à pressão atmosférica, sim, isso é conceitual, né? Quando a pressão de vapor, que é essa curva azul, muito bem feita aqui pela UFSC, né? Quando essa pressão de vapor se equipara à pressão atmosférica, que nem a gente fez aqui, né? 760, eu vou ter exatamente o ponto de ebulição, né? Ela entra em ebulição, que é 100 graus Celsius, verdade. E no ponto de ebulição, 32. Está aí no ponto de ebulição. A energia adquirida pela água é suficiente para que as moléculas migrem da fase líquida para a fase gasosa. Sim, senão não seria ebulição, né? A ebulição é exatamente isso. É quando o líquido passa por estado gasoso tudo ao mesmo tempo, que a temperatura fica constante. A gente chama isso de ponto de ebulição, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido essa aula aí. O nosso somatório deu 48. E eu vou deixar os links todos que vocês precisam, tá? Para os studybooks aqui da UFSC na descrição do vídeo, tá? Também vou deixar da UX, também vou deixar da URGS e para propriedades coligativas. Então, não esquece de ver aqui todas as descrições, tá? No final desse vídeo aqui, dá uma olhada na descrição desse vídeo, tá? Tem todos os links que você precisa e que você quer. Ou qualquer coisa me chama lá no Insta, né? @quimicativou e vem conversar comigo, dependendo da aula que você quiser, o exercício. Eu já tenho ele para você, eu te mando lá com o maior prazer. Agora, olha só. O que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando 3 bundinhas uma em cima da outra. São 3 diagramas de fases de 3 substâncias diferentes. Só que para não ficar poluído, a gente pegou o quê? Só aquela fase, né? Que é de líquido e gasoso. Então, tu tem que imaginar isso aqui, uma bundinha pro éter, né? Líquido e gasoso. Ó, pro álcool, essa parte toda que é líquida, aqui é gasoso. Pra água, toda essa parte que é líquida e aqui é gasoso. Então, vamos analisar aqui o éter, tá? Essa aqui é a pressão de vapor do éter.
Essa pressão de vapor do éter, ela está se igualando à pressão de um ATM, que é a pressão atmosférica, aqui. Então, o que eu posso concluir sobre o éter? Que ele vai ter menor ponto de ebulição. Ó, porque ele está passando aqui, ó, de líquido para gasoso, ó, nessa temperatura aqui, tá? Exatamente 34,5 graus Celsius. Se ele tem menor ponto de ebulição, eu posso falar que ele tem maior volatilidade. Então, ele é mais volátil que o álcool e a água. Ou maior pressão de vapor. Quando eu digo, ó, essa aqui é a curva da pressão de vapor. Então, se eu estou me referindo à pressão de vapor, tu tem que olhar somente essa curva, tá? Então, a pressão de vapor do álcool nessa temperatura de 34,5, ela é 760. A pressão de vapor do álcool é menor. A pressão de vapor da água, menor ainda. Então, quando for falar pressão de vapor de uma substância comparada com a outra, tu está comparando pressão, né? Pressão. Então, você tem que deixar a temperatura constante. Então, essa comparação tem que ser na mesma temperatura. Vamos fazer para a água? Ó, eu sei que o ponto de ebulição aqui do álcool é 78, que ele está passando de líquido para gasoso. Agora imagine que uma bundona para a água, né? De líquido para gasoso também, ó. Líquido para gasoso. Então, o ponto de ebulição é igual a 100. Então, a água ela vai ter maior ponto de ebulição. Consequentemente, ela é menos volátil. Ou se quiser escrever ali, ela é mais fixa. Mais fixa. E a pressão de vapor? Menor. Então, aí é difícil colocar álcool, né, e éter aqui em cima. Então, nós vamos voltar para esse lado aqui, né? Eu tenho que pegar a mesma temperatura. Então, essa aqui é a pressão de vapor da água, ó. Então, repare que a pressão de vapor da água aqui é menor para o álcool, né, comparado com o álcool e comparado com o éter. É tipo um potinho que eu mostrei lá no início, ó. Imagina que isso aqui está na mesma temperatura, que é a temperatura de 34 graus Celsius. Quem vai ter mais moléculas no estado vapor aqui? O éter. Por quê? Porque ele é mais volátil, então a pressão de vapor dele é maior. Tanto que ele vai se igualar mais rapidamente com a pressão atmosférica e vai entrar em ebulição mais rápido, tá? Mais volátil. A água tem menos vapor nessa temperatura. Então ela tem menor pressão de vapor. Por quê? Porque ela é menos volátil e vai entrar num ponto de ebulição maior. Beleza? Bom, gente, então é isso aí. Não esqueçam aí de ver os links do canal. Espero que essa aula tenha te ajudado bastante, tá? Conto com o seu apoio aí. Se você chegou até aqui, por favor, deixe um link, comentário, alguma coisa. Me ajude aí a produzir conteúdos cada vez melhores para vocês. Então, bons estudos, forte abraço, tchau!